Bom dia, irmãos, irmã, que Deus abençoe vocês, que Deus fale muito com vocês nesta manhã, que o Senhor possa se revelar para a vida de vocês de uma forma extraordinária, através das aulas, do cântico, de tudo aquilo que nós estaremos fazendo, que é no nome do Senhor Jesus. Eu estarei louvando a Deus com vocês, uma música muito conhecida. Quero louvar-te. Você que está na sua casa, que você também possa se conectar aqui conosco, de uma forma que você possa louvar o nosso Deus. Quero louvar-te sempre mais e mais, quero louvar a ti sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te sempre mais e mais. Quero servir-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te sempre mais e mais. Quero amar-te sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por esse dia, agradecemos pela oportunidade que temos de novamente darmos início à escola bíblica aqui no templo, nas salas. Agradecemos por podermos também, Senhor, transmitir esse momento aos irmãos que estão nas suas casas. Agradecemos porque até aqui o Senhor tem estado conosco, porque até aqui o Senhor tem guardado a cada um de nós, porque até aqui o Senhor tem estado presente em nossas vidas e em nossas famílias, porque o Senhor tem nos sustentado. Peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o pastor Mateus, que estará trazendo a aula, que o Senhor, ó Pai, unja, ó Pai, os seus lábios, e que ele fale, Senhor, do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, da vida que há em Jesus Cristo. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Quero cumprimentar vocês na paz do Senhor, amém? Podem se sentar. Quero dar um bom dia também para quem está online participando conosco nessa escola bíblica dominical. Ainda a gente está se habituando a esse retorno e eu peço aí a compreensão de vocês que estão aqui presentes, de eu estar fazendo aqui de cima, porque é o melhor local que encontramos para fazer, usando a câmera aqui para aparecer também para os nossos irmãos que ainda optam por participar
das atividades da igreja de uma forma online. Muito bem, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 19. Isso que eu pedi para você, Felipe, acho que está cortando a minha cabeça, né? Tá certo que eu deixei meu cabelo crescer, mas nem tanto, né? Salmo de número 19, olha só que palavras magníficas de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso. Nada pode esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta a teu favor e os guarda a grande recompensa. Em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolva-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Eu queria destacar a beleza que existe no versículo 7, e que isso é até uma música para as pessoas que são mais antigas de igreja como eu, nos meus 41 anos de presbiteriano, quase isso. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Aqui a gente não está falando da sabedoria cognitiva, aquela que você adquire, a tua inteligência, a sua capacidade de absorver informações. A gente está falando aqui da sabedoria divina e que está intrinsecamente relacionada essa sabedoria à lei do Senhor. E a lei do Senhor, entenda-se a leitura da sua palavra, que é o que nós fazemos todos os nossos domingos. Então, com essa breve meditação, eu quero abrir aqui a nossa EBD, apesar de estar ainda com poucas pessoas. Está aqui, esqueci o nome da irmã, Úrsula, a Raquel, seu Alfeu, Juliana, minha esposa, está aqui o Felipe, tem uma sala de jovens aqui com adolescentes. Crianças tem hoje, Ju? Tem 7 crianças hoje, olha só que legal. Então, hoje temos mais crianças do que na sala de adultos. Mas a gente ainda tem outras pessoas que estão participando de forma online. E devagarzinho a igreja vai voltando. Mas eu gostaria de abrir essa escola bíblica dominical presencial com essa palavra. Que o exercício, seu Alfeu, o exercício do estudo da palavra de Deus é que pode dar sabedoria para a igreja. Então, que continuemos, agora de forma presencial, buscando essa sabedoria. Que de alguma forma essa sabedoria esteja em nós. Que de alguma forma essa sabedoria nos faça pessoas melhores. Que de alguma forma essa sabedoria nos faça estar mais próximos de Deus. Amém? Que a palavra de Deus esteja todos os domingos presencialmente ou de forma online dentro da nossa igreja. Eu quero convidar você mais uma vez a fazer uma oração. E depois disso a gente passa ao nosso estudo da palavra. Senhor, obrigado, Pai, porque a gente pode estudar a Tua palavra. Obrigado porque existe essa palavra impressa. Obrigado porque aqui no Brasil nós temos abundância da Tua palavra escrita. Senhor Deus, obrigado porque nós temos esse templo para nos reunirmos.
Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos permite ter, ó Pai, a intenção de querer aprender. Nesse momento, Deus, eu quero colocar diante do Senhor esse momento que voltamos de forma presencial aqui nesse templo. Que o Senhor venha abençoar grandemente a vida da sua igreja, ó Pai. Que o Senhor venha nos abençoar de forma que a cada dia nós aprendemos mais do Senhor. E que esse retorno, Pai, essa volta de estarmos juntos aqui no templo, seja de regozijo, seja um momento de gratidão, seja um momento, Pai, realmente de louvor ao Teu nome, porque podemos ter esse momento. Louvado seja o Teu nome, Pai, e olha a gratidão do nosso coração, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu peço a desculpa para vocês que mesmo de forma presencial, a aula ainda ela vai ser expositiva e a princípio eu não vou estar abrindo aqui para vocês falarem, porque a gente vai estar aí tirando aqui as pessoas que estão online de ouvir, né? Ou então a gente teria que ter um microfone. Eu acho que da próxima vez nós vamos preparar um microfone para deixar solto aí quem quiser comentar. Porque o ideal da Escola Bíblica Dominical é que haja essa interação, que até então a gente não podia, ou tinha um chat ali, mas como esse tem um delay de internet, às vezes eu estou uns 15, 20 segundos à frente, 10 pessoas perguntam aqui e a gente não consegue interagir. Mas nas próximas nós vamos nos aprimorando. Muito bem, nós estamos indo para os finalmente do Novo Testamento e assim finalizando todo o estudo da Bíblia que eu, junto com o pastor Eduardo, o pastor Roberto, começamos isso há mais de 1 ano e meio atrás. Hoje nós estamos na carta do apóstolo Paulo a Tito, uma pequena carta de 3 capítulos, e depois, se não me engano, nós temos, fora esse domingo, nós vamos ter mais 7 encontros até o final do ano, e nós temos, se não me engano, mais 11 livros. Mas alguns desses livros a gente vai acabar passando junto. Por exemplo, as 3 cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª João, nós vamos fazer num estudo só, 1ª e 2ª Pedro nós vamos fazer num só, para que nós consigamos chegar até o final do ano, se assim for possível, se assim Deus quiser, passando por toda a Bíblia e culminando lá no Apocalipse. Eu quero chamar a tua atenção para essa pequena carta do apóstolo Paulo e dar alguns entornos do que ela representa. Como eu já disse, foi escrita pelo apóstolo Paulo. Eu quero situar você, pensa bem, morte e ressurreição de Jesus Cristo, começa a perseguição ali daqueles que se chamavam seguidores de Cristo. No meio disso surge o Saulo, que é convertido, se é batizado como Paulo. Esse Paulo sai pregando o evangelho, sai formando igrejas, sai falando de Cristo, cria discípulos, cria pessoas que o seguem. Um desses discípulos é Timóteo, que nós já, as últimas 2 lições foram as 2 cartas de Paulo a Timóteo. Cria um outro discípulo chamado Tito, e o Paulo tinha uma referência de liderança muito importante, que ela é usada até nos dias de hoje, né? Não sei se foi ele que foi o precursor, acho que não, mas ele usava essa forma de liderança, que aonde ele formava a igreja, aonde ele passava, aonde ele deixava os seus ensinamentos, aquilo que ele entendia como Deus, ele precisava manter essa mensagem viva naquele local, então ele deixava pessoas naquele local. Ele ia para um outro lugar e deixava um líder, uma pessoa de confiança, um braço direito, para que essa pessoa desse continuidade àquele momento, àquela igreja, aquelas pessoas que tinham sido convertidas. Essa data aqui é uma escrita de qual Paulo, de um local que ele já tinha passado, ele já tinha formado uma igreja e ele tinha deixado Tito como sendo um discípulo seu responsável por dar continuidade àquela igreja. Isso foi aproximadamente no meados da década de 60 depois de Cristo. Então, nós estamos ali entre 60, 65 anos depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, aonde Paulo está inserido. Aqui ele já tinha passado pela primeira prisão, né? Ele já tinha sido preso, tinha sido solto, e nessa segunda soltura ele começa a escrever algumas cartas e escreve essa carta para Tito. E depois disso Paulo tem a segunda prisão dele decretada, ele é preso e dali ele morre, é o que a gente conhece, né? E qual seria a intenção de Paulo em escrever para Tito, né? E aqui eu quero entrar propriamente com vocês no entendimento muito claro do entendimento que Paulo tinha de Deus.
Porque basicamente o tema dessa carta é que existe uma ligação inseparável. Sabe que é uma coisa que se liga e não dá para se separar? Sabe, Raquel? É isso que ele está falando. Existe uma ligação inseparável entre fé e prática. Olha só que interessante. O Paulo ele começa a discursar aqui e ele vai fazer uma defesa muito grande que não existe distinção entre crença, aquilo que você crê, e o seu comportamento. Isso ele já tinha identificado em várias e várias igrejas que ele tinha passado, e não diferente aqui com essa comunidade da qual Tito estava pastoreando, ele faz essa identificação, e os 3 capítulos que Paulo descreve aqui, todos esses 3 capítulos vão ter uma ligação muito forte com isso que eu falei. E por que o Paulo escreve para Tito com esse tema de que não existe separação entre a fé e a prática? Porque como existia lá com a igreja onde Timóteo estava, como existia lá na igreja de Tessalônica, como existia lá na igreja de Corinto, existiam os falsos ensinos. Ou seja, estava tudo muito novo. E eu queria lembrar vocês que, quando a gente fala aqui dessa história do Novo Testamento que acontece aqui, a gente não tem isso aqui. Paulo, os discípulos, os apóstolos, as igrejas que surgiram após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, não tinham essa base aqui que vocês veem. O que eles tinham? Eles tinham os textos do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles tinham passagens poéticas do rei Davi, os salmos e tudo mais, eles tinham os Eclesiastes e tinham algumas cartas de alguns profetas, algumas histórias contadas. Nem a redação escrita necessariamente existia. E o Novo Testamento, então, ele não existia porque ele estava em construção. O que se falava é o seguinte: estamos pregando um Jesus que morreu numa cruz, mas ressuscitou. Mas não tinha, né, esses escritos aqui. Então, dentro desse tema que eu desenhei aqui para vocês, existiam os falsos ensinos. O que são os falsos ensinos? Bom, Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E eu imagino que aquele povo daquela época, que exercia muito ensino através da tradução, do ensino oral, ou seja, como é que o professor de escola bíblica dominical, como é que você aprende ou ensina? Você lê, você estuda, e baseado na interpretação que você faz disso aqui, você passa para o outro. Naquela época não era assim. Naquela época, de uma forma muito mais aguçada e muito melhor que nós podemos fazer hoje aqui, cultura ocidental, esses ensinos eram passados de geração em geração por oratória, histórias contadas, entendeu? Então não tinha aquele monte de Bíblia, porque como a gente tem aqui acesso, tem Bíblia solta para todo lado, né? Não tinha os gideões que distribuem Bíblias, tinha a tradução oral. Então a gente estava num culto, e as pessoas tinham um entendimento dela de Deus, e elas verbalizavam isso para as outras, e aquele entendimento poderia ser adquirido ou não. Eu aceito o que ela falou ou não. Dependendo da minha interpretação, eu aceito sim ou não. Baseado nisso, tinha muitos falsos ensinos. Hoje tem menos, tem mais? Não sei. Mas eu sei que naquela época tinham muito mais falsos ensinadores. Chama-se de falsos profetas, enfim. Paulo está querendo combater isso. E para combater isso, Paulo também, nesses 3 capítulos, ele faz uma dissertação de como que deveria ser a vida cristã. E muito mais do que isso, ele qualifica como deveriam ser os presbíteros da igreja. Diga-se de passagem, presbítero, numa linguagem universal, não é o presbítero como a gente entende hoje aqui, né? Que a gente tem um conselho de presbíteros e tem o pastor que preside e tem os pastores auxiliares. Não é esse o entendimento. O presbiterato aqui, ele tem a significância do pastoreio mesmo, né? Dos líderes. Então é como se Mateus, pastor Eduardo, pastor Roberto e todo o conselho fossem os presbíteros, tá ok? Vocês são a liderança. E ele coloca aqui em Tito quais seriam os pré-requisitos dessas pessoas. Eu quero salientar para vocês que tudo que Paulo escreve e está aqui na carta para Tito, elas são coisas relevantes para os nossos dias atuais.
com relação aos falsos ensinos que podemos ter, e hoje, diga-se de passagem, com a possibilidade de a comunicação ser imediata, instantânea, a toda hora e ao que você quiser, por causa da internet, a probabilidade de você ouvir, estudar e ler sobre coisas que não têm nada a ver com Jesus Cristo, elas são muito maiores. Naquela época, isso estava restringido ao quê? Às pessoas. Então, hoje nós estamos aqui em 6, 7, 8, aqui nesse templo. Nós estamos em 8. A probabilidade da nossa comunhão aqui ter falsos ensinadores é de 8 pessoas. Se alguém aqui falar uma besteira, está aqui reduzida a esses 8, certo? Agora, a probabilidade de hoje de você entrar na internet e ouvir, quantas pessoas você pode ouvir hoje falando de Jesus Cristo? É inigualável, é imensurável, é gigantesco. Então, assim, em termos de probabilidade de você ouvir besteira, hoje é muito maior pela quantidade de acesso que você tem. Então, eu digo que a carta de Paulo ao Tito, o propósito e a ocasião que eu já expliquei para vocês, ele é ainda mais relevante nos nossos dias. Eu preguei domingo passado sobre 1 Coríntios 13, falando que o amor é um critério de avaliação sobre todas as ações da igreja. Talvez ali seja também um princípio. Mas aqui o Paulo, ele começa a descrever exatamente, ele começa a ordenar, olha, tem que ser assim, 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 assim. Por quê? Paulo estava tentando preservar, olha só que interessante, Paulo estava tentando preservar a identidade do cristianismo para que não fosse deturpado. E graças a Deus que existem as cartas de Paulo, porque se fôssemos depender apenas da tradução oral, aqui principalmente no Ocidente, que aquela brincadeira de telefone sem fio é só para dar risada, né? A gente estaria muito aquém daquilo que Jesus Cristo é e espera que a sua igreja seja. Tito está, só para finalizar essa contextualização, e daí a gente entrar propriamente nos textos, tá? Quero lembrar aqui os irmãos que nós vamos até 10 e 15, então a gente tem mais uns 20 minutinhos juntos, até para os irmãos que estão aí online também saberem. Fica com a gente aqui até as 10 e 15 aí. Quando estiver totalmente reconstituída a nossa igreja presencialmente, a gente volta àquelas interações nossas até, eu lembro que acho que a gente chegou até 11 horas já da manhã, né? Mas hoje a gente está propondo aí das 9h30 às 10 e 15, 10 e 20. Então, Paulo está escrevendo para Tito que está em Creta. Então, o Paulo passou por Creta, apesar que isso não está em Atos, tá? Se você que gosta de estudar, você diz, mas como está se não está em Atos? Realmente, a passagem do apóstolo Paulo pela cidade de Creta não está naquelas 3 viagens missionárias que ele faz lá em Atos. Porém, a gente subentende que o ministério total de Paulo não está apenas em Atos dos Apóstolos, ali apenas é uma base do que ele fez, mas os indicativos de que ele passou estão dentro da carta de Tito, tá? Então ele está lá em Creta, ele passou já pela primeira prisão, ele foi solto, e quando ele sai, ele sente essa necessidade de voltar a algumas igrejas que ele fundou e que ele deixou pessoas, e ele escreve exatamente a fim de que aqueles locais onde ele fundou as igrejas fossem igrejas devidamente organizadas, e por isso que ele escreve e deixa título lá. Agora eu quero entrar com você, eu te dei a data, eu te dei o autor, eu te dei a base, eu te dei o tema, eu te disse o porquê. Eu quero discursar um pouquinho para você sobre algumas características e algumas coisas que Paulo relata aqui nesses 3 capítulos. Poderíamos lê-lo, porque é muito curto, né? Se você pegar aqui o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3, nós não estamos falando mais do que 60 versículos. Então, é 15 minutinhos aí para uma leitura dinâmica, 1 hora para uma leitura dedicada, você passa por toda a carta de Tito. E eu quero só destacar alguns trechos, porque eu acho muito importante a gente explicar, através da palavra, tudo aquilo que eu falei. Primeira coisa que eu queria destacar com vocês é a identificação que o Paulo faz com os falsos mestres. Eu gostaria de ler com você o capítulo 1, do versículo 10 até o 16, tá? Então, vou lá. Tito, capítulo 1, versículo 10 até o 16. Olha só, a gente vai ficar bastante nesse texto aqui, tá? Que eu acho que é uma base importante aqui da exposição de Paulo. O que ele diz para Tito? Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, entenda-se aqui você, eu estou
estou querendo ensinar ninguém não, mas o que ele está falando assim, o da circuncisão, quem que é que pregava? Qual era a doutrina, qual que era a religião, qual que era a raça que pregava a circuncisão? Os judeus. Paulo tem um problema sério com a identificação que o judeu, ele não aceitava Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e aquele que aceitava, queria colocar Jesus Cristo dentro dos moldes do judaísmo, né? Então, quando ele faz essa crítica, principalmente da circuncisão, você pode entender aqui que o Paulo está fazendo já uma identificação a quem ele está fazendo a crítica, tá? Não fica claro aqui muito bem quais são os fatos que ele critica, mas os da circuncisão você entende que são os judeus. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. Paulo já começa aí com agressividade, né? É preciso fazer com que eles se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Olha só para onde que vai, seu filho, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, o próprio profeta deles que disse, os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões e preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, ou seja, Paulo concorda com quem identifica os cretenses dessa forma. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas. Lembra que eu falei que a crítica era sobre os da circuncisão? Ele está dizendo assim, esses pessoal ficam contando fábula, historinha para boi dormir. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que o fazem. Lembra que eu falei, o tema que eu disse para vocês, que existia uma ligação inseparável entre fé e prática, entre crer e comportamento? Está aqui no versículo 16. Mas afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que o fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Paulo está realmente aqui sendo, eu diria, agressivo, forte, duro, e eu não sei se as pessoas dos dias atuais teriam o brio, a coragem de aceitar palavras tão fortes como essa. O normal é que quando a gente ouve palavras como essa, a gente ou rebate, reage de forma mais agressiva ainda, né? É o normal, ou você se defende saindo de cena e nunca mais querendo olhar para uma pessoa como essa. Então eu identifico aqui em Paulo esse apontamento com relação aos falsos ensinos, e ele identifica muito claro aqui judeus, pessoas que da circuncisão, não falam realmente o porquê, mas falam simplesmente, olha, essas pessoas falam, vocês acreditam, porém aquilo que elas fazem não é aquilo que a fé de Jesus Cristo fala. Existe uma diferença muito grande. E eu queria destacar aqui, tentar fazer uma compensação para os nossos dias, porque se naquela época Paulo e Tito identificaram uma mistura muito grande entre judaísmo e cristianismo, diga-se de passagem, são duas religiões diferentes, tá? Nós saímos do judaísmo, mas o judaísmo não professa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eles professam no máximo, e ainda com ressalvas, Jesus Cristo como um profeta ou como um sábio da lei. Tá? Então, se em algum momento você se identificar e querer misturar, você está fazendo a mesma coisa que a igreja aqui de Creta está fazendo com o Tito. Mas trazendo para os dias atuais, a gente consegue identificar que aquilo que o Paulo chama de fábulas judaicas, aquilo que ele chama de os da circuncisão, são conceitos trazidos de uma outra religião, de um outro mundo, de uma outra sociedade para dentro do cristianismo.
E cabe a nós, então, diante de um texto desse, avaliar o que tem acontecido com as nossas igrejas nos tempos atuais. Será que nós temos conseguido preservar o conteúdo do cristianismo? Às vezes sim, e às vezes não. Mas a grande preocupação de Paulo, ao meu ver aqui, Felipe, não é necessariamente com esses falsos ensinos, mas o que acontece quando esses falsos ensinos tomam conta da igreja. Ou seja, as pessoas acreditam nele. Qual é o efeito prático? Qual é a consequência de um falso ensino ser aceito dentro da igreja? Aqui, na carta de Paulo a Tito, fica bem claro que a aceitação desses falsos ensinos trouxeram uma consequência negativa para aquela igreja, porque aquelas pessoas não viviam mais em santidade. E eu reforço o versículo 16. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. E existe ainda para mim uma identificação com uma certa impiedade dessas pessoas com relação àqueles que viviam junto com elas. Paulo ele vem falar sobre verdade cristã. Sabe aquele cântico que a gente fala em espírito e em verdade? Essas coisas, assim, Jesus Cristo procura os verdadeiros adoradores. Eu acho que tem uma relação muito clara, muito direta entre o que o Paulo está falando aqui. E eu queria destacar um segundo momento, até porque o tempo aqui nos chama, que é uma outra parte que eu identifico muito forte, que é, ao mesmo tempo que o Paulo faz, olha só, ao mesmo tempo que ele faz uma crítica dura aquelas pessoas, ele também faz uma descrição do que é uma igreja saudável. Então pensa assim, sempre que você quiser falar sobre igreja saudável, o que é uma igreja saudável? Aí eu estou falando de instituição, de pessoas que se reúnem, porque essa é a identificação que Paulo faz aqui, tá? O que é uma igreja saudável? Ponto. Ele não faz só a crítica, mas ele faz a identificação. Eu queria ler agora com você o capítulo 1, do versículo 5 até o 9. Ele diz que uma igreja saudável, ele tem uma liderança correta. Uma igreja saudável tem uma liderança correta. Olha só como ele descreve as qualificações do ministro. Então ele está fazendo uma descrição do que deve ser. Né? Ele faz a crítica lá do versículo 10 até o 16, uma crítica severa, mas antes disso ele faz o que? Ele identifica o que seria o correto de uma igreja saudável. Falando com Tito, ele diz, foi por essa, do versículo 5 até o 9, tá? Foi por essa causa que deixei você em Creta. Ou seja, foi por isso, Tito, que eu te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme escrevia você. Então, quer dizer, esses líderes corretos precisam ter algumas qualificações. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, lembre-se aqui, não ligue o bispo ao pastor, mas à liderança espiritual da igreja, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer
os que contradizem o ensino. Ou seja, basicamente ele está dizendo assim: Tito, se você, junto com a sua liderança, não for assim, você não vai conseguir passar o ensino para frente. Você não vai conseguir exortar as pessoas. Você não vai conseguir mudar as pessoas se você não agir dessa forma. Mas isso é o que a igreja deve ser. Ele começa pela liderança. Outra coisa importante, deve ser dado tratamento adequado para os erros. Eu já li aqui do versículo 10 ao 16, eu gostaria de ler agora do capítulo 3, versículos 9 e 11. Ou seja, ele diz que os erros não devem ser aceitos. Olha só o que ele diz lá: evite discussões tolas, genealogias. Olha lá, tinha discussões de genealogia aqui. Controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes. Nossa, devia estar uma confusão nessa igreja. Então ele fala assim, ó, evite a pessoa que provoca divisões. Não pode ler só até aqui, tá, gente? Evite a pessoa que provoca divisões. Depois, você vai evitar depois, não é assim, provoca divisão, não quero ver na cara dela, não é isso. Depois de admoestá-la uma ou duas vezes. Então assim, você está falando, não está ouvindo, então evita. Não fica com discussão tola. Pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Então ele diz assim, olha, a admoestação é importante e tem que haver um tratamento adequado para o erro, porém, não com discussões tolas. Sabe aquele negócio que uma pessoa guarda uma posição e outra guarda a segunda? Um exemplo assim, não de pecado, mas vamos assim, eu vou discutir o aluguel, eu quero pagar R$100, o inquilino quer pagar 100 e o dono do prédio quer cobrar 120. E fica naquela discussão, eu pago 100, eu pago 120, eu pago 100, eu pago 100, não é isso. Não é essa discussão tola de quem está com a verdade, são os interesses. São os interesses, qual é o interesse real disso? Né? E ele diz, admoeste, fale, não é assim que se consegue as coisas com Deus. E se a pessoa persistir nessa briga de posição que não leva a nada, discussões tolas, aí você se afasta da pessoa. Estou terminando, tá? Voltando que eu falei, da identificação de uma vida cristã correta, gostaria de ler com você agora o capítulo 2, do versículo 1 ao 10, porque o Paulo ele não faz só admoestação, mas ele faz instruções, e aqui é um pouquinho, tem um pouco de contextualização da época, mas eu gostaria que você entendesse, instruções para as várias classes de pessoas crentes, instruções para as pessoas crentes, então vamos lá, mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens. Recém-casadas, a amar os maridos e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas se manifestem a beleza da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Então, o Paulo ele faz aqui mais uma dissertação, e no capítulo 3, versículo 1 e 2, ele continua, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda a cortesia para com todos.
descrições de uma igreja saudável. E eu queria concluir aqui o Evangelho como uma fonte de piedade. E, ao que me parece, o apóstolo Paulo faz uma base muito boa de tudo aquilo que eu li com vocês para concluir que o Evangelho é a base da vida cristã. Versículos 11 a 14 do capítulo 2. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda autoridade, que ninguém despreze você. O Evangelho de Jesus Cristo é a base para a vivência cristã. É o que ele fala aqui do versículos 11 ao versículo 15 do capítulo 2. Duas lições que eu tiro muito claras aqui do apóstolo Paulo escrevendo para Tito. Primeiro, a igreja tem que ter a capacidade, a coragem e, como eu diria, a ousadia de não aceitar os erros. Ponto. Não acaba aqui. Porém, para exercer esse papel corajoso e ousado, ela precisa ser exemplo. Então, o que ele diz? Não queira erguer a sua voz e condenar, apontar dedo, julgar e exortar, se você não consegue ser como aquilo que você pede. É difícil isso, mas isso é a realidade cristã. Não queira apontar o dedo, julgar, exortar, querer ensinar aquilo que você mesmo não consegue fazer. E lembro, não é aquilo que as pessoas veem você fazendo, é aquilo que você sabe que você é. Com isso, a responsabilidade toda recai sobre o líder. Por isso, muito poucas pessoas querem ser líderes. Talvez as pessoas querem aquele status ou aquela situação, aquela visão deturpada de quem é o líder é aquele que teve o sucesso. Não. A visão do líder real é aquele líder que dá o exemplo para ser seguido e com o exemplo, sendo exemplo, tem autoridade para condenar, para exortar e para ensinar em amor. E aí sim, é difícil as pessoas quererem ser líderes. Tá? Mas eu concluo aqui e espero que tenha ficado claro a identificação que Paulo tem com Tito, um dos braços direitos dele, que Tito tinha as mesmas dificuldades que muitas outras igrejas da época de Paulo tinham, que essas dificuldades continuam nos dias de hoje, então por isso a identificação da carta de Paulo a Tito, ela serve para as nossas igrejas brasileiras, serve para a presbiteriana do Brasil, serve para a presbiteriana independente, serve para a nossa igreja local, essa identificação de que não podemos aceitar os erros, mas que precisamos, antes de tudo, ser o exemplo para depois corrigir os erros. Amém? Eu quero agradecer vocês que ficaram aqui esse tempo comigo, agora são exatamente 10h15, olha, eu sou pontual, hein? Hoje eu acertei. Quero orar com você, agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade que a gente tem de estar juntos aqui na Escola Bíblica Dominical e convidar você para estar no nosso culto à noite, às 19 horas aqui no templo e também transmitido aí pelo nosso canal do YouTube para aqueles que optam por assistir e participar do culto de casa, tá bom? Eu quero convidar você aqui a ficar de pé e que Deus nos abençoe e nos guarde, amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que a gente tem de
ouvir a Tua palavra, de estudar, de refletir. Que essa carta do apóstolo Paulo a Tito, Pai, sirva para nós nos tempos atuais. Que nós aprendamos, Senhor Deus, a refletir e a viver, ó Pai, a realidade do Teu Evangelho. Que nós aprendamos a não aceitar os erros e também, ó Pai, que nós aprendamos a nos corrigir, a nos manter firmes na sã doutrina, naquilo que é Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, que é viver uma vida diferente desse mundo, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor Deus, pelo nosso domingo, pelo nosso almoço, pela tarde, pelo nosso culto à noite. Que o Senhor venha abençoar a nossa semana, essa semana que se inicia, Pai. E que em todas as coisas nós possamos enxergar a Tua presença junto conosco, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos, e até hoje às 19 horas. Amém?